Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:04, seja bem-vindo, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Grande São Paulo pelas rádios Trianon AM 740 e Empreender AM 1520, em Santos pela Rádio Universal AM 810 e Top FM 100,3. Você nos assiste pelas redes sociais, pelo Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e também no nosso blog, o gentequefala.com.br. Participe pelos telefones, fazendo perguntas aos nossos convidados, 3289-3580 e 5052-5555. Os participantes do Gente que Fala de hoje, eu os apresento agora, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, o Cleiton Mello, jornalista, curador cultural, ele é mentor da rede Will Work Labs e cofundador da plataforma A Vida no Centro. Cleiton, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Eu que agradeço pelo convite, uma boa tarde a todos que estão aqui e também aos ouvintes. Também conosco aqui à minha esquerda, Ailton Vendramini, engenheiro, consultor de gerenciamento, especialista em pequenas e médias empresas. Vendramini, mais uma vez, bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro, um prazer estar aqui, retornando com vocês. Agora aqui à minha direita, Rosa Bernhoft, engenheira, educadora, coach de altos executivos, fundadora da Alba Consultoria. Rosa, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Muito obrigada e feliz de estar aqui. Vamos compartilhar coisas boas. Pode puxar o microfone um pouquinho mais perto de você, não tem problema. E também Nelson Antônio Ramos Júnior, ele é empresário, advogado, proprietário do restaurante Ilha dos Camarões. Nelson, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, Mauro, ouvintes. Vamos ter um debate gostoso aqui hoje. Sim, vamos lá, vamos ao nosso bate-papo aqui. O primeiro tema... ocupar o Centro Histórico de São Paulo com arte, cultura e experiências, estimulando uma nova relação das pessoas com a cidade. Este é o propósito do primeiro festival A Vida no Centro, que acontece agora, neste fim de semana, na Praça Antônio Prado. As atrações são totalmente gratuitas e abrangem vários tipos de público, com debates sobre a cidade, arte, cultura, brasilidade, arquitetura, gastronomia, empreendedorismo e mobilidade, além de outros temas. Cleiton Mello, como é que esse tema do empreendedorismo foi parar dentro de um festival sobre São Paulo, festival que, em linhas gerais, trata de arte e cultura? Bom, Mauro, a questão do empreendedorismo está muito forte, enfim, de uma maneira geral aqui no Brasil, especialmente em São Paulo, e quando a gente pensa no centro de São Paulo especificamente, tem uma peculiaridade. Tem uma cena gastronômica muito forte atualmente, né, uma retomada assim nos últimos anos da gastronomia, e a cultura também. E essa retomada passa diretamente pelo empreendedorismo. Então tem muitos novos chefes que estão abrindo restaurantes no centro, além de chefes já consagrados que também estão vindo para o centro, como a Paola Carosella. Então você tem uma questão ali do empreendedorismo no ecossistema da gastronomia muito forte, né? Na cultura também. Então a gente tem diversos... cada vez mais o marketing cultural, os projetos de teatro, música, dança, cinema, estão se fortalecendo e o centro é um grande território para tudo isso, né? E o dado novo, só para complementar essa parte, é que a cena de economia criativa, né, que é o guarda-chuva que engloba tudo isso, também está se fortalecendo com a chegada de um público jovem adulto que está trabalhando muito em rede, né? Então estamos falando aí do empreendedorismo em rede, que a gente está muito acostumado com a cena de startups em Pinheiros, Itaim, e outras regiões. Essa cena está começando a chegar ao centro agora, com o fortalecimento dos coworkings e os grupos, os empreendedores individuais ou então pequenas startups se aproximando para fazer negócio. Agora, esse cenário, dessa movimentação que você fala, e que é comum nos grandes centros, das grandes cidades, dos países desenvolvidos mundo afora, isso agora é que está acontecendo no centro de São Paulo. O que é que tem feito dado essa alavanca do empreendedorismo?
Eu acho que tem dois olhares aí, um cenário macro e um micro, né? O macro é que o empreendedorismo ele está se fortalecendo nos grandes centros. Eu acho que também por alguma questão assim, as novas gerações já estão questionando determinados modelos corporativos, determinados caminhos de carreira, e estão buscando mais o empreendedorismo, né? Então a gente vê muito claramente nas universidades, coisa que 5, 10 anos atrás não havia, agora existe, que é o jovem querendo sair da faculdade empreendendo, né? Isso começou primeiro pela tecnologia, mas agora está avançando muito fortemente nas áreas de comunicação, economia criativa em geral. Então esse é o dado macro. Qual que é o dado micro ali do centro, especificamente? Esse público está lá. Esse público jovem que está querendo empreender, seja o que está saindo da faculdade, seja já o que tem ali os seus 30, 35, eles estão no centro, eles estão vivendo a cena gastronômica do centro, eles estão vivendo a cultura do centro. Então, acho que o caminho natural para muitos deles é pensar, bom, por que eu não posso empreender aqui? E aí o caminho passa pela economia criativa, gastronomia, cultura, artes, arquitetura, moda, por exemplo. Vendramini, você não mora em São Paulo, você está na região de Campinas, né? Mas você habita o centro aqui de São Paulo, de vez em quando? Não? Como é que é o seu passeio por aqui? Estou escutando aqui o Cleiton falar, estou lembrando, muitos anos atrás, na década de 90, eu tinha um grupo de sarau, né? E a gente tinha uma discussão noturna lá, e uma vez o tema foi praças. E eu me lembro da parte do colégio ali, onde você tem aquela estátua da Manuel de Nóbrega e a Bartira, né? E da Bartira você tem lá 10 filhos, alguma coisa assim, e uma dessas descendentes cai lá na rainha Silvia, da Suécia, né? Então, esse grupo estudava, e a gente conversou na época, inclusive, até sobre essa Praça Antônio Prado, que foi, eu acho que o primeiro prefeito de São Paulo, se eu não me engano, ficou no poder mais de uma década. Ele né? ficou vários mandatos, ele foi o responsável direto pela urbanização ali no começo do século. Eu sei porque, como eu fiz engenharia elétrica, e ele foi um dos que trouxeram, vamos dizer, a eletrificação para São Paulo, né? Através de São Paulo Light and Power, né? Da antiga Light nossa, né? Mas o que eu acho interessante é o seguinte, pegando um gancho na cultura que você falou, esse turismo de cultura, né? Se você pegar somente as praças, né? O que elas representam, no caso dessa praça especificamente, tem uma ligação muito grande com o escravagismo, né? Com a libertação dos escravos. Acho que até ele foi aí. Era o Lago do Rosário dos Homens Pretos ali, né? Lago do Rosário. Eu acho que o Brasil falta essa exploração, você fazer um turismo cultural, né? Alguma coisa nesse sentido, como tem na Europa e tem, por exemplo, nos cemitérios, né? Agora aqui parece que vão começar novamente, né? Mas eu acho que aqui tem uma maneira de entrar dinheiro no caixa aí que não está sendo bem explorado. Parabéns aí pela iniciativa. O Cleiton, só para posicionar o nosso público, para quem não sabe, a Praça Antônio Prado é o início ali da Avenida São João, bem ali na São Bento, né? Ali tem uma banca de jornal, tem os engraxates. Essa banca né? é famosa. É espetacular, né? Porque as pessoas às vezes não relacionam com o nome. Eu vou lá, mas nem sabia que o nome era Coreto da Bolsa é mais conhecido. Exatamente. Né? E por que esse local foi escolhido para o festival? Bom, nós escolhemos, Mauro, até tem muito a ver com o que o Vendramini estava falando da questão do turismo, né? O centro está passando por uma retomada que vem de uma maneira orgânica já há alguns anos, pelo menos uns 10 anos, mas vem se acelerando há 2, 3 anos, né? Primeiro com Baixo Augusta, Roosevelt, depois aquela região da Consolação ali, e agora a cena gastronômica cultural está muito forte nessas regiões, Consolação, Roosevelt, Largo do Aroche, esse meiozinho assim, Vila Buarque, Santa Cecília. Mas o centro histórico está num bom momento, ele está bem cuidado, tá muito bom para turismo, tem muito turismo ali, só que os próprios paulistanos não sabem disso. Então é muito comum você conversar com as pessoas hoje e falar, pô, lá na Praça Antônio Prado, Coreto da Bolsa, pô, como que é lá? Eu não conheço, eu não sei. Pô, mas lá é onde a cidade nasceu, né? Tá ali do lado do pátio do colégio. O Martinelli, que é um ícone, né? Agora tem o Farol Santander ali no antigo Banespão, né? Com a Marconi, né? Ela tá ali na João Brícola ali, né? Mas então a gente queria fazer o festival lá para reconectar a cidade e também chamar os turistas que estão vindo para São Paulo
para apreciar a arquitetura. Então, por isso que o festival vai ter passeios guiados no Martinelli, em outros prédios históricos. A gente vai fazer passeios para apreciar a arquitetura. Então, a gente, respondendo a sua pergunta, nós escolhemos a Praça Antônio Prado justamente para reconectar a cidade com o Centro Histórico de São Paulo. O Rosa Bernhoft, fala da sua vivência com o Centro de São Paulo um pouquinho. Você é estrangeira, né? Sim, eu sou estrangeira. E uma coisa muito interessante, eu estava pensando exatamente sobre isso, porque eu saí de uma cidade muito pequena para vir para São Paulo, a grandeza de São Paulo. Saí do meu país, Peru, para vir aqui. E eu morava na Verbo Divino, ia para Mauá, e tinha que atravessar a cidade inteira por 2 horas para poder ir trabalhar. E isso era muito cansativo, mas era também muito deslumbrante. E um dia eu estava tão cansada que parei no viaduto do Chá. E o viaduto do Chá tem uma força muito grande. E todos esses lugares que vocês acabaram de falar. Porque eu já voltava cansada de Mauá depois de pegar trem na Estação da Luz, ir até Santo Amaro. E aí parei e olhei para a cidade e falei assim: você não vai me vencer. Eu vou te vencer. Então, eu acho que São Paulo traz uma força e uma energia tão grande, tão desafiadora, para você poder viver. Isso te faz forte. Então, apropriar-se desse território de São Paulo, né, falando até do empreendedorismo como um atributo indispensável para um empreendedor, é poder ele dominar seu território. É poder ele conhecer e descobrir esse território, para que ele consiga ver as oportunidades que existem e possa pensar em coisas novas dentro desse território que ele vai descobrir e vai virar curioso. Então, eu sou uma entusiasta de São Paulo e ela tem uma marca muito forte. Hoje, depois de tantos anos, eu digo assim, volto aqui para o viaduto do Chá, para dizer como foi essa trajetória, né? Inclusive, ali ao lado, o Teatro Municipal, né, na Praça Ramos, né? Temos ali o Carlos Gomes, tem um busto de Carlos Gomes, que é da sua região lá de Campinas, né? Eu acho que o Teatro Municipal foi iniciado pelo prefeito... Pelo Antônio Prado, né? Antônio Prado, porque foi em 1911, eu tenho quase certeza que sim. E uma curiosidade até sobre o Teatro Municipal, que o primeiro congestionamento de São Paulo foi na inauguração do Teatro Municipal, porque as poucas famílias e os endinheirados que tinham dinheiro naquela época para comprar carro, queriam mostrar para os outros, então ali foi o primeiro congestionamento. Praça Ramos de Azevedo, que leva o nome do arquiteto que é responsável pelo Teatro Municipal. Nelson, sua relação com o centro de São Paulo, você é empresário da área da gastronomia e estamos falando aqui, né, desses momentos da cena gastronômica agora no centro de São Paulo. Mas o centro ele tem muito significado para mim, que boa parte da minha vida, um bom pedaço da minha vida foi realizado no centro. Por exemplo, de 68 a 82, eu expus na Feira de Artesanato, famosa, que tinha na Praça da República, com bastante sucesso, assim. Foi lá que eu comecei a minha vida artística, vamos dizer assim. E também me formei na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que é lá no centro. Depois eu montei o escritório, fiquei até os anos 90 com o escritório no centro da cidade. Saí, na verdade, contra a vontade, mas que o mundo jurídico, empresarial, tudo abandonou o centro, na verdade. Eu tinha que acompanhar os clientes para conseguir seguir a vida profissional, mas o centro tem um lado sentimental muito grande para mim. Eu não me conformo, nunca me conformei com o abandono do centro da cidade. A deterioração, né, que a gente viu ao longo desses anos. Acho que o centro deveria ser, nunca deveria chegar onde chegou, né, porque várias autoridades abandonaram mesmo o centro. Eu considero o centro que vai desde o Parque Dom Pedro até a Vila Buarque, do outro lado. Passando pelos Campos Elíseos, né, aquela região toda, que é uma região, na verdade, linda e deveria ser mantida como um patrimônio de orgulho do paulistano. Eu acho que tem que recuperar tudo isso aí. E, Cleiton, parabéns pelo trabalho que você está desenvolvendo. Fiquei sabendo hoje, a caminho daqui, de um outro trabalho que estão fazendo ali, que é o Aquário Urbano, né? Aquário Urbano, exato, conheço, estamos próximos deles. Exato, a coisa linda que estão desenvolvendo. E precisamos ter várias atividades assim, e assim como o Aquário Urbano, não sei outro projeto, eu acho que, falando de empreendedorismo, né, a gente precisa fazer as coisas sem ficar esperando o poder público.
Os cidadãos têm que tomar conta da cidade. A cidade é da gente, é dos cidadãos. A gente não pode esperar de poder público, de subsídios, aquelas coisas todas. A arte tem que ser um negócio também, e as pessoas têm que trabalhar e desenvolver, buscar formas de custear a arte, sem precisar esperar subsídios públicos. E o nosso país tem muitos outros problemas para serem resolvidos, e canalizar essas verbas para os problemas mais sociais que nós estamos carentes. E buscar a forma de custear a arte como um negócio. Eu acho que é isso que tem que ser feito. E você tem que mudar o pensamento de boa parte dos nossos artistas para direcionar o pensamento, para viabilizar seus negócios como um empreendimento. Eu acho que é perfeitamente possível. Bom, nosso próximo tema é o seguinte: o Nelson, o empresário Nelson Antônio Ramos Júnior, é advogado, como eu já disse aqui na abertura do programa, advogado de sucesso, artista plástico com várias exposições na Europa, é poliglota, já atuou também com importação, exportação e na construção civil. Em 2018, realizando um sonho da juventude, criou em São Paulo o Ilha dos Camarões. É um bar e restaurante típico brasileiro, especializado em peixes e frutos do mar, e decorado em estilo praiano, de forma descontraída e despojada. Fala desse caminho, Nelson. Você, né, até chegar nesse momento aqui de se tornar um empresário da gastronomia, um sonho de juventude, como é que veio a possibilidade de realização desse sonho? Na verdade, isso aí foi uma coisa que surgiu de repente assim. Em 2017, meu filho se formou em engenharia civil, o país estava numa crise terrível, e não tinha como arrumar emprego. Eu tinha largado a construção civil, que é um dos negócios que eu desenvolvi na vida, e conversando comigo, falei, vamos montar um restaurante Inicialmente a ideia era um restaurante de caranguejo, né, um estilo americano, assim, que eu queria fazer aqui. Mas depois vi umas dificuldades do caranguejo e vamos fazer um de frutos do mar. E qual era a ideia de restaurante de frutos do mar? Eu trabalhava sempre paletó e gravata, por exemplo, em São Paulo, 2 horas no trânsito, para cá, para lá, aquelas coisas. E comi em restaurante praticamente todos os dias, mas era sempre a mesma coisa, um restaurante mais simples ou mais chique, mas é sempre você vai lá para comer e ir embora. Então eu pensei, quantas vezes eu saía de São Paulo para ir para o litoral só para comer um peixe ou um camarão, às vezes ia e voltava no mesmo dia, às vezes. Saía à noite, vamos lá para Santos ou para o Guarujá, comer alguma coisa diferente para ficar um local descontraído, com um ar mais gostoso, e voltava para São Paulo. Aí pensei, por que eu não fazer isso aqui? Então a ideia foi trazer o ambiente de praia para São Paulo. E assim surgiu a ideia do restaurante da Ilha dos Camarões, né? Contratamos uma arquiteta, era no terreno onde está localizado o restaurante, e construímos o prédio para o restaurante, de acordo com as nossas ideias. Tem gente que vai lá e pensa, não, que aquele chão rachado, que já estava aquilo velho. Não, aquilo foi tudo feito para o restaurante, foi tudo planejado, foi tudo um lugar rústico. Eu posso dizer assim que desde a inauguração, fazem 2 anos, 100% dos frequentadores elogiam a proposta da casa. Já tive críticas de atendimento, da comida, que é coisa subjetiva às vezes, mas quanto ao empreendimento, a proposta de empreendimento, eu tenho 100% de elogio dos clientes que frequentam lá e as pessoas que passam por lá. E convido a todos para vir conhecer, porque vocês vão se sentir realmente na praia, local para descontrair mesmo. Ô Nelson, como se diz no popular, você já fez de tudo um pouco, né? Nesse caminho todo, qual foi a área de maior dificuldade para empreender? Olha, empreender no Brasil é complicado porque você enfrenta muitas burocracias e também falta de cultura. As pessoas às vezes não entendem o que é empreendimento. As pessoas que empreendem, você pega, abre um negócio, abre a porta e já está funcionando. E não é assim. Empreendimento é muito mais do que isso, né? Eu acho que empreendimento, o Nelson empreendedor, acho que vem desde criança. Imagine eu quando passei do primeiro para o segundo ano do primário, meu pai começou a me dar uma mesada de 2 cruzeiros por semana para mim casar. Naquele mesmo mês com a esteirinha da mesada, eu saí para comprar uns materiais que eu resolvi que eu ia montar uma caixa de engraxate para fazer graxa, que eu não queria depender da mesada do meu pai. Aí meu pai não deixou, que era uma vergonha, o filho sem engraxate, isso, aquilo, tudo. Deixei de ser engraxate. Aí, com a mesma mesada, fui comprar coisas para vender. Na época a gente chamava de papagaio, hoje é pipa, né? Para vender papagaio e ganhar meus trocadinhos. Então, acho que estava no sangue, talvez. Com 14 anos, eu resolvi fazer um cinto, bolsa, e fui lá expor na Praça da República, na feira
chamavam de feira hippie, eu nunca fui hippie, mas chamavam de feira hippie. E do artesanato, de bolsas, cintas, essas coisas, eu acabei caminhando para objetos de decoração, e foi ali que eu ganhei, fui bem conhecido, em 74, 75, fui considerado o melhor artista da Praça da República, dali fui convidado para ir para o exterior, fazer algumas exposições, aquilo tudo, e na sequência disso eu resolvi, ou vou ser um artista famoso ou que eu vou ganhar dinheiro. Eu escolhi a segunda opção. Então eu falei, vamos organizar esse artesanato que eu produzia em série. Eu chamava de industrianato, né, que eu fazia o artesanato em larga escala, treinei muitas pessoas para trabalhar para mim, e comecei a vida de empreendedor assim. O Vendramini, dentro da sua área de consultoria, você já deve ter visto bastante esse exemplo do Nelson, de que saiu juntando ali as moedas, a mesada e começou já a empreender. O que demonstra que tem um pouco do tino, né? Você tocado por aquilo, fala, eu vou fazer isso aqui virar alguma coisa de fato, né? Sem dúvida, é uma característica importante. Agora, eu estou chegando agora de Florianópolis, né? Eu estava em Florianópolis, e você está falando em frutos do mar, né? Na verdade, Florianópolis é uma terra quase que abençoada por frutos do mar, né? E aí, falando de empreendedorismo, você vê que a Universidade Federal de Santa Catarina, eles geram aquelas sementes, né? Que vão se tornar ostras lá na frente, né? Dentro da aquicultura. Então, aquelas sementes é levada para o pescador, né? Que cria a ostra e dali vai para o restaurante, né, e você fecha um círculo. Eu acho que o Brasil precisa disso, precisa desse, além do espírito, né, desbravador e de fazer acontecer, precisa desse ecossistema, vamos dizer assim, não que o governo tenha que entrar nisso, mas tem que facilitar esse tipo de, né, então de repente você tem um restaurante em São Paulo, que poderia ter, por exemplo, a participação, né, vamos dizer, de universidades, alguma coisa nesse sentido, para que você tenha esse ecossistema funcionando. Você já juntou mesada, Cleiton? Olha, umas moedinhas sempre tinha lá, né? A gente colocava no cofrinho ali. Como é que você observa essa questão? Eu fiz essa pergunta para o Vendramini, queria saber a sua opinião também sobre esse tino empreendedor, esse lado empreendedor que é estimulado por esse tipo de atitude de juntar moedas. Sim, eu acho que tem uma questão realmente cultural que passa por isso, né, a questão do empreendedorismo, e durante muito tempo, né, o nosso modelo educacional e mesmo toda a sociedade nunca foi voltada para formar um empreendedor, né, então a gente passava pela escola, pela faculdade, sem sair com essa visão, né. Isso tem começado a mudar, então acho que tem esse aspecto cultural aí envolvido. Agora, o Vendramini falou da questão do ecossistema, e eu acho que isso que é fundamental também, porque se a gente analisar polos de inovação como o Vale do Silício, mas o modelo é o mesmo em todos os lugares em que o empreendedorismo de alto impacto, como se fala, se desenvolveu, tem a universidade, a iniciativa privada e o poder público atuando em rede, ou seja, próximos. Então, o poder público não tem que ir lá e ficar tutelando, mas ele tem que criar um ambiente de negócios, um ambiente regulatório, estimular a pesquisa nas universidades. A universidade, por sua vez, não pode ficar isolada, né, fechada num campus ali, como se ela fosse uma torre de marfim. Ela tem que se abrir para o mercado também, e a iniciativa privada, por sua vez, tem que se aproximar da academia. E quando esse ecossistema está acontecendo, a inovação vai acontecer, os negócios vão acontecer e o empreendedorismo. Eu acho que a gente está vivendo esse momento no Brasil agora. A gente tem, principalmente em São Paulo, BH, com São Pedro Valley, lá como se fala, um pouco. Florianópolis tem uma cena empreendedora de tecnologia muito forte, muito interessante. A gente está começando a ter esses movimentos que estão se conectando agora para formar um ecossistema de empreendedorismo. É um aprendizado para o Brasil, acho que isso. Agora, só comentando, abrindo um parênteses, eu passei pelo aeroporto de Florianópolis. Eu frequentei esse aeroporto na década de 80, quase que quinzenalmente. Eu fiquei assustado com o aeroporto de Florianópolis hoje. Cara, é fantástico, é um aeroporto para 9 milhões de passageiros ano, nem sei se eles vão conseguir aquilo, mas se você entra naquele aeroporto hoje, né, falando em empreendedorismo, em concessão ou privatização, se você quiser, é um modelo, né, de que a coisa dá certo.
né? Ou seja, a participação do Estado como vetor, simplesmente, né? E incentivando a iniciativa privada. Dá para dizer que Florianópolis é o Vale do Silício brasileiro? Olha, é um dos. Florianópolis, Florianópolis e Santa Catarina, ali de uma maneira geral, se destaca muito pela parte de tecnologia. Então, tem centenas mesmo de pequenas e médias e grandes empresas de tecnologia, que vão de software, internet e tudo mais. E essas empresas de Santa Catarina, de Florianópolis, fazem negócio no Brasil inteiro. Então, por exemplo, a gente tem até um caso muito conhecido, que é a Resultados Digitais, que é uma empresa, começou pequena também, com software de automação de marketing. Então, os pequenos negócios hoje usam o que se chama nessas campanhas digitais, que você vê, recebe por e-mail, né? São empresas como essa que eu falei e tantas outras. Então, Santa Catarina, Florianópolis tem isso. Agora, por exemplo, aqui em Campinas, tem um polo tecnológico muito interessante ali também, né? Recife também tem. Recife, com Porto Digital, né? Então, eu acho que a gente tem pequenos vales do silício aí se formando. Ampliar um pouquinho aqui. Fala mais perto do microfone, Rosa. Eu estava Isso. pensando na figura do empreendedor, né? É a figura do empreendedor. De onde nasce esse empreendedor, como ele se forma esse empreendedor, quais são as condições que ele precisa, porque estamos falando de contexto, né? De todo um contexto que pode estimular. Mas se eu encontro um fenômeno que é uma perda gradativa da vontade, né, nas gerações mais novas, uma perda de interesse, uma perda de vontade, uma perda de curiosidade, e penso que estamos assim vivendo também um paradoxo. De um lado, estamos vivendo grandes transformações, descobertas impressionantes, mas pouco movimento para estimular a curiosidade, para estimular a experimentação, para estimular o pensamento divergente, para estimular a descoberta. Então, eu penso que esse é um atributo muito forte, que vem muito pensando assim na tua trajetória, né? Quantas coisas você foi fazendo por um autoimpulso de não querer depender mais do teu pai, né? Dificilmente hoje nós vamos encontrar jovens ou adolescentes não querendo mais depender do pai. E saindo em frente para fazer... Está cheio de neném por aí, né? Então, aí temos um grande desafio de como que nós vamos manejar essa energia criativa e essa energia de construção que vai se diluindo com uma passividade que vem da própria tecnologia. Mas aí, Rosa, eu acho que nós somos frutos da Revolução Industrial. Então, o que aconteceu? A gente é fruto do trabalho seriado, né? Lembra, na minha época, por exemplo, ele falou no primário lá, então você fazia a primeira série, depois você ia para a segunda série, depois, sei lá, ia para a terceira série. A gente não foi educado, né, para ser um empreendedor, né? Então, eu acho que agora nós estamos diante de uma mudança e temos algumas pequenas ilhas de excelência, vamos dizer assim. Exatamente. Era uma educação para tirar nota e passar de ano, né? Mas quando você vai não entrar um pouquinho aqui na questão da formação da liderança e a formação dos indivíduos e do capital intelectual e o capital humano que você precisa para poder levantar o país e progredir, ou individualmente o indivíduo progredir, você tem ali um desafio fenomenal, porque de um lado você tem todas as respostas e do outro lado você não tem nenhuma. E aí o indivíduo que vai sair para passear no centro de São Paulo, muitas vezes ele está em dilemas sérios de nem conseguir responder quem é ele. Rosa, vamos falar aqui do seu tema. Olha, gente, a Rosa Bernhoft acaba de lançar o livro A Sucessão na Estratégia dos Negócios, que é um verdadeiro manual de instruções para executivos se planejarem para assumir ou realizar a transação de cargo ou posição. A publicação fala da sucessão enquanto conceito, examina casos e especificidades da área com empresas estatais e familiares, mostra as razões que levam a um processo de sucessão em uma empresa, além das demais questões que envolvem o segmento. Este ponto aqui, Rosa, das razões que levam a um processo de sucessão em uma empresa. Vamos começar por ele. Quais são essas razões? Temos várias. Vamos entender primeiro que o processo de sucessão é um processo vivo.
E ele é fundamental e é vital para qualquer sistema. Qualquer sistema precisa, ou ele se encerra numa trajetória de vida de um indivíduo que não fez uma sucessão, não deixou a sua sucessão, então a sua obra pode parar, de uma grande organização que não se prepara para poder fazer a manutenção dessa vida através de outras inteligências que ele vai preparar, atendendo todos os modelos novos que vão vindo nas diferentes épocas, que é o que está acontecendo hoje nas empresas. As empresas hoje estão mudando suas relações com empregados, estão mudando seus modelos de relacionamento e de contratos para execução dos trabalhos, estão mudando suas formas de remuneração, estão mudando as perspectivas de encarreiramento e estão mudando as suas exigências de competências e qualidades. E capacidades. Hoje eu posso trabalhar tranquilamente uma startup ou um grande projeto, posso trabalhá-lo com gente que está no mundo inteiro. Então, posso me relacionar com essas pessoas. Essas grandes mudanças obrigam a pensar como faço a retenção do talento, como faço a afirmação e a conservação da minha cultura empresarial, como vou fazer com que as pessoas, eu vou reter esses talentos novos que estão entrando se ele já não tem essas perspectivas futuras. Ô Rosa, em que momento o empresário deve pensar na sucessão do seu negócio? Ele deve pensar de forma permanente, não existe um momento, a não ser que ele esteja vivendo uma crise. E ele está pensando em deixar seu negócio, ou seu negócio está em crise e precisa de alguém que entre. Mas a minha proposição em relação à sucessão é que desde que um CEO ou um dirigente sentou na cadeira, ele tem que pensar imediatamente quem é seu sucessor. Ele precisa ter uma linha sucessória para que, se o avião cai, a obra continue. Mas é um desafio achar o sucessor, né? É um desafio achar um sucessor. Por isso é que minha recomendação é sempre não busque um sucessor para uma pessoa. Busque um banco de sucessores que permitam que atendam às necessidades da empresa, do negócio, no momento em que ela precisar dessa inteligência. E isso vai obrigar você a ter um investimento permanente na formação de gente de alta performance, de alta qualidade, onde você está aproveitando os talentos, onde você está de olho no potencial, onde você está investindo e valorizando a inteligência existente. Uma das coisas que a gente percebe muito nas organizações, é que existe uma inteligência, que eu chamo de uma inteligência estática, que ela não se usa, porque vem uma avalanche de novas coisas, e essas aqui são descartáveis. Então, todo o fenômeno de descartar, que nós temos em produtos, né, estamos descartando muita inteligência existente dentro das empresas, por não fazer exatamente as pontes de sucessão. O que vai levar este novo fulano daquilo que nós já temos, e o que nós não podemos perder em hipótese nenhuma dentro das nossas organizações. Então, o fenômeno da sucessão, eu entendo que é muito quando a gente pensa em família. Hoje, por exemplo, se você olhar para as famílias, elas não têm a história das suas próprias famílias. E não dão muito valor às suas pontes familiares. Mas isso poderia ser um grande capital, até para aprender como foi meu avô empreendedor, como ele saiu daqui e abriu um negócio lá a milhares de quilômetros do lugar onde ele esteve, quais foram os atributos que ele teve, quais foram os fenômenos que ele enfrentou, e a gente não tem processos de aprendizado através das experiências. As experiências vão passando uma atrás da outra, e você não para e diz assim, espera aí, essa experiência toda, essa vivência te tornou competente para tal coisa. Você pode ser um homem competente pensando na tua história. E um empreendedor, quando ele vai com a coragem e o risco, e a gente vê a diferença de um empreendedor que vai com todo um planejamento e querendo a sala toda montada, né? E um empreendedor que não tem nada e vê a experiência.
Vendramini, como é que devem se comportar os escalões inferiores numa organização onde se tem uma sucessão de lideranças? Na verdade, eu até tenho uma dúvida em relação ao texto da Rosa, né, que é essa velocidade, né, que a gente tem, né, de mudança hoje é muito grande, né? Você pega o ranking, eu estava olhando o ranking da Billboard, né, de música, né, o fulano ficava não sei quantas semanas em primeiro lugar, agora ele não para meia hora, né? Então, esse processo de sucessão é bastante lento, né? Agora, quando você tem a sucessão, ela é um sinônimo de mudança. E espera-se que o sucessor, né, vamos dizer assim, vá fazer alguma coisa melhor do que o antecessor, né? Agora, como é que se comporta, vamos dizer, os escalões mais baixos, né? Na minha opinião, eu acredito que a gente tem que praticar o que é transferível, né? Ou seja, o que você consegue ter de qualidade na área de gestão, de empreendedorismo, que você consegue transferir da empresa A para a empresa B, né? Então, por exemplo, você tem na minha opinião, você tem algumas habilidades que você pode fazer, que você pode trabalhar focado nisso. Por exemplo, a negociação, por exemplo. Se você negociar bem na empresa A, com certeza você tem uma certa valoração na empresa B por ser um bom negociador, né? Uma outra coisa é o realizar, vamos dizer, você realizou uma determinada função, então, vamos dizer assim, teve uma determinada performance, criou alguma coisa, uma nova área, você também tem uma certa valorização. A parte técnica eu acho que já é questionável, porque de repente você é um bom técnico aqui, e essa tecnologia não é, né? Você pega, por exemplo, sei lá, o petróleo, né? Como é que o petróleo vai se comportar daqui a 20 anos, 30 anos? Mas, de repente, se você tiver uma performance boa, vamos dizer, em nanotecnologia, de repente isso tem um futuro. E eu acho que uma outra um outro grande viés é a inteligência emocional, né, que foi tão debatida aí pelo Goleman, né? Que eu acho que se você consegue transportar ou transferir para uma outra empresa para sobreviver, vamos dizer, diante de mudanças tão drásticas na liderança. E uma coisa somente complementando o que você está colocando, Ayrton, essa importância de que quando você pensa na sucessão, você está pensando no próximo passo, você está pensando no futuro, você não está preparando sucessores para ter o momento atual. No momento atual eu treino, eu capacito, eu preparo, eu faço as pessoas estudarem, aprenderem as coisas. Mas quando estou falando da sucessão, estou falando do futuro, daquilo que será o desafio do próximo passo. Mas, Rosa, por exemplo, você pega, por exemplo, tem pelo menos 2, 3 maneiras que eu enxergo para você formatar um sucessor, né? Uma é mandar ele estudar lá fora, não sei. A outra é trabalhar com o pai, por exemplo, né? Que é o caso a outra é você mandar ele trabalhar no concorrente, por exemplo, né? Mas isso tudo demanda tempo. Isso é assim, eu digo assim, você tem 4 grandes temas para uma sucessão. O primeiro tema é como é que você cria um contexto para que as pessoas possam ter uma cabeça, ter um processo mental, onde eles vão desenvolver curiosidade, vão desenvolver capacidade de solução, experimentação. Eles não vão aprender o teu tema técnico. Tenho que manter uma cabeça aberta e onde os limites são quebrados para que ele possa ver o mundo. Não, sem dúvida, o processo eu estou totalmente de acordo. Mas a única dúvida é você pega uma família civita, por exemplo. Não. Aí por isso que hoje essas sucessões não são referência. Hoje você precisa saber que em um processo sucessório a primeira pergunta é o que este senhor vai gerar de impacto no contexto onde ele vai estar. Trazendo para esse contexto o quê? Um modo de pensar, um conjunto de regras e valores e de inquietações e motivações que vai mover esse contexto. Se ele não tiver este impulso, você vai traduzir isso na terminologia de empresa, vai dizer assim, não tem potencial. Não,
tem muito potencial, o cara está vibrando. Olha como está o olho, olha como que está o ouvido. Ele está demonstrando uma necessidade, ele quer ver. Há uma grande diferença, né? Quando você cria um formato bem estruturado de um profissional, papapá, que responde e adaptativo, e um cara que você oferta para ele um problema e diz assim, vai lá, fica pensando um mês, e aí não vai ser desenvolvido no concorrente, não vai ser desenvolvido num projeto e um desafio que eu te dou. Ô, Vendramini, nem todos numa empresa estão interessados em crescimento, nem todos querem ser líderes, existem aqueles que querem ser e aqueles que são os acomodados. Duas questões, para aqueles que querem ser, que perguntas eles devem fazer para si próprios para serem líderes? E é possível transformar os acomodados em líderes? Olha, tem muita gente acomodada, eu não sei se é possível, vai precisar dar um passinho à frente, né? Porque tem muita gente que está satisfeita com o que, né? Eu aprendi isso na minha vida de profissional, tentando injetar gás em algumas pessoas e não estava, enfim, né? Mas eu acho que a grande questão é que o americano chama de WOW, né? Work on why, né? Trabalhe no porquê. Por que você quer fazer tal coisa, né? Eu acho que se você trabalhar no seu porquê, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito que é assim, né? Se você for morrer daqui a 4 dias, né? Que frase você levaria para sua lápide, né? Se você souber essa frase, eu acho que você sabe o porquê que você vai trabalhar, né? Essa é a minha teoria já tem alguns anos. Então, Ailton, a gente vai trocar umas teorias. Porque eu digo assim, nada mais matador para alguém que quer crescer do que se perguntar por quê. Tá? O porquê te induz a uma justificativa, te induz a um argumento, te induz a querer racionalizar alguma coisa. Eu vou te perguntar, querido, o quê? O quê? O que é necessário agora? O que eres capaz de fazer? O que é possível? O que é necessário? O que vai transformar? O quê? Então, já não pergunto mais O porquê. o porquê, né? E a segunda coisa que eu acho que é muito importante é que o uso do verbo, né? Eu sempre digo para as pessoas, me fala os 3 verbos que comandaram tua vida até hoje. E você diz para o mundo, eu não quero deixar de conjugar esse verbo sou eu. E este verbo que sou eu me permite que eu, por exemplo, nós temos assim dentro do código nosso familiar, temos 3 verbos que comandam a família. E quais são? Quais são? O verbo amar, onde todo mundo, não é que se cobra, todo mundo está atento à conjugação, se é verdadeiramente amado, se está amando, em qualquer tempo. O verbo prosperar, em todas as dimensões da vida, então nossa mente prospera, nosso coração, nossa emoção prospera, nossas amizades, relações prosperam, nosso bolso prospera. E o terceiro? E o terceiro é compartilhar. Então, você compartilha com quem, onde, quando. E os verbos na O quê? profissão? Rosa? E os verbos na profissão? E são os mesmos verbos na profissão. São os mesmos? Sim, porque eu amo o meu cliente, aquele que é desacreditado, que todo mundo diz assim, não vai funcionar, mas ele vai. Peraí, querido, você valoriza aquela figurita que você vai conseguir que esse camarada recupere uma autoestima. Você vai fazer ele prosperar, porque você pode desafiá-lo a fazer entregas e a experimentar algumas situações onde ele verdadeiramente colhe frutos, e você vai compartilhar. Isso está perfeitamente encaixado em todo mundo. Na minha lógica, do amor palmatório é o quê, né? Mas para mim, o quê, para mim, está sempre na periferia, vamos dizer assim. Eu sempre começo com por que você faz, como você faz, e depois o que você faz, né? Porque quando você fala do o quê,
O que você faz, você pode passar o dia falando, mas você tem que, se você não tiver a razão lá no fundo de por que te levou a fazer aquilo, né? Sei. Vamos dizer assim, não adianta você montar um restaurante se você não tem Não, mas aí eu foco posso mais concordar com você num porquê de significado. significado, De sim. significado. Porque eu acredito nisso. Arrumamos uma convergência aqui. Não, porque Por eu que acredito. estamos falando disso neste programa hoje? Não, mas é que eu penso assim, não tem, em esse porquê vai aparecer o quê? Vai aparecer teu verbo, porque eu acredito em quê? O melhor acredito- porquê é o das crianças, não é? das Porque Porque que esse Que você perde indagativo, depois, né? esse indagativo é da pergunta, é do futuro, né? Eu digo sempre assim, quando a gente fala sobre o passado. Quando a gente escuta, torna presente o outro. Você está aqui, eu sou valioso. Mas quando você pergunta, você cria um novo mundo. Um novo mundo. Gente, perguntas do público aqui nas minhas mãos. Vamos começar, porque o tempo está passando rápido. Jaime do Jardim Bonfilholi te pergunta, Cleiton, como é possível que a prefeitura ofereça moradias populares para famílias morarem em plena Cracolândia? Olha, isso é um tema cabeludo, né? Eu não sei exatamente os detalhes do que o nosso ouvinte está perguntando, mas eu aproveito essa questão para pensar um pouco nas moradias sociais, vamos dizer assim, né? O centro, ele tem uma peculiaridade, ele tem muitos imóveis ociosos, desocupados, e que chegaram a essa situação por diversos problemas, de inventários de famílias, e que aí tem famílias que os herdeiros deixaram de pagar impostos. Litígios diversos. Litígios diversos, e muitos dos imóveis desocupados hoje no centro, ou que foram ocupados por movimentos sociais, derivam dessa situação. Então, acho que tem uma primeira questão aí, que é o seguinte: a gente teve um modelo de desenvolvimento da cidade que é de espraiar a cidade, né? Então, teve lá o plano das avenidas do Prestes Maia lá atrás, que espraiou a cidade. Então, a gente tem periferias muito distantes hoje, e pessoas que levam 2, 3, 4 horas, sem exagero, às vezes, para trabalhar, porque precisa pegar 2, 3 condições. Então, se a gente pensar num modelo de habitação em que você possa trazer estas pessoas para o centro e ter convivência de pessoas com rendas diferentes, em moradias que abarcam rendas diferentes no mesmo ambiente, isso é benéfico. Como fazer isso? É um desafio, né? Então você tem aí planos, enfim, que deveriam ser desenvolvidos a respeito disso. A questão da Cracolândia me parece que é uma questão diferente, porque envolve saúde mental, envolve questões de saúde, é um negócio mais complexo do que simplesmente moradia, enfim, de dar ou não, ou de pensar um projeto habitacional lá, por exemplo. Nelson, a Andréia do Guarujá te pergunta quanto o consumidor paga em impostos sobre uma refeição em um restaurante. Bom, hoje existe a política do Simples, né, que o governo simplificou juntou vários impostos para as pequenas empresas, né? Os impostos são menores, mas em termos de imposto sobre a refeição diretamente, gira em torno de 7% ou 8%, não sei exatamente tanto. Mas tem os impostos indiretos, você paga imposto de renda, você paga PIS, algumas outras tarifas sobre a mão de obra, ICMS, em alguns casos, quando o mercado vem de outros estados e não reconhece os incentivos dados aqui, que a gente tem que pagar a diferença, assim. Tem uma série, é um pouco mais complexo, assim, aquele assunto do empreendedorismo no Brasil. A tributação no país é extremamente complexa e a maioria das vezes nem os contadores conseguem entender direito. Mas a gente às vezes é surpreendido com taxas, por exemplo, essa semana aqui, esse mês que passou, de repente tive que pagar uma taxa aí porque a prefeitura resolveu fazer um cadastro das pessoas que recolhem lixo, né? A gente já recolhe o lixo há muito tempo, o lixo orgânico já vai ter um destino, o lixo reciclável vai para outro destino, aí de repente a prefeitura recebe cadastrar uma coisa que era obrigação dela ter, e cobra a taxa das pessoas, dos empresários. Então sempre aparece a coisa que você não espera para pagar. Rosa, a Daniela da Bela Vista quer saber, a qualidade de ensino no Brasil é seletiva? Sim, eu considero que a qualidade de ensino é seletiva, ela não chega onde ela deveria chegar, e tanto na sua formulação como proposta educacional,
pouco estimula algumas habilidades muito necessárias hoje para o novo mundo que a gente está vivendo. E também, como ela não chega, ela se complementa e eu diria assim, tem impacto em cima das questões também da família. Ou seja, hoje, por exemplo, eu sou ativista numa ONG de prevenção de suicídio infantil e automutilação, e o índice de suicídio infantil tem crescido muito. Então, aí nós vamos encontrar 3 aspectos importantes onde a educação ela se revela. A falta da formação, do conceito, da informação, a falta do processo crítico e a dissolução da família. Então, são 3 aspectos importantes na educação. Vendramini, a Bruna está no ABC, em São Bernardo do Campo, e ela pergunta: as pequenas e médias empresas no Brasil recebem algum tipo de incentivo fiscal? Bem objetivamente, Vendramini. Eu acho que agora o Simples, né, vamos dizer, ele dá uma mãozinha aí para esse empresário. O que eu acho que falta é esse que a gente estava discutindo há pouco, esse vetor, né, do governo aproximar a pequena e média empresa da universidade e do crédito. Cleiton, sua palavra final, seu convite para o primeiro festival A Vida no Centro, que acontece agora no final de semana, os seus canais. Bom, Mauro, eu gostaria então de fazer um convite a todos aqui da mesa, né, e também aos ouvintes aí que estão acompanhando a gente agora. Festival A Vida no Centro, dias 9 e 10 de novembro, sábado e domingo, né, como o Mauro falou, aqui na Praça Antônio Prado, também conhecido como a Praça da Bolsa, né. Do Coreto. O Coreto da Bolsa ali e tal. É muito fácil de ir de metrô, é só descer no metrô São Bento, anda algumas quadras, vai ser muito legal. No sábado, a partir das 10h30, a gente vai fazer uma série de debates das 10h30 até as 4 da tarde no CCBB, o Centro Cultural Banco do Brasil, sobre a cidade, sobre cultura, diversidade, Centro de São Paulo. Então fica o convite, todas as atividades são gratuitas e quem quiser saber um pouco mais, é só acessar o portal avidanocentro.com.br. Lá tem toda a programação, vai ter show da Mariana Aidar, enfim, vai ser uma festa e programação infantil no domingo também para as famílias levarem as crianças lá. Nelson, sua palavra final, seu convite para o público conhecer o seu restaurante, onde é que fica? Bom, gostaria de ver todo mundo visitando o nosso restaurante, trazer suas críticas, seus elogios, as críticas são sempre bem-vindas, como eu falo pelos meus clientes. O restaurante fica na Avenida Professor Vicente Hall, 1513, no Brooklyn, e que as pessoas pensem um pouquinho também sobre a questão do empreendimento, do empreendedorismo. Eu só compartilho a questão do porquê, porque eu iniciei aqui, alguém perguntando, e eu falei, por que eu montei o restaurante? Porque era um projeto de criança, o porquê é importante para a pessoa dar o passo seguinte. Aí vem as questões colocadas pela Rosa, que são pertinentes no desenvolvimento da atividade pessoal de cada um. Obrigado. A Vicente Hall, então, ali na altura do Brooklyn, aquela grande avenida que começa na Marginal e vai mudando de nome, vai até Diadema, vira vereador João de Lucas. Próximo ali do Shopping Morumbi, fica entre a Washington Luiz e a vereador José Diniz. Muito bem. Rosa, fala do seu livro, sua palavra final, onde encontrar a sucessão na estratégia dos negócios. Olha, eu somente recomendo aí para aqueles que são empreendedores, né, e que vão fazer a nossa sucessão de modelos e de produção e de cultura, que não percam empreendedor, não perca, porque isso faz parte de um processo sucessório, não perca a sua curiosidade, descubra o mundo permanentemente, olhe com olho de oportunidade esse mundo, tenha disciplina, e se você quer ser verdadeiramente um protagonista, você tem que se conhecer e saber exatamente o que você quer e preservar uma coisa importante, a sua chama de motivação. Seu fechamento, Vendramini? Eu acredito que 2 palavras aqui para fechar todo o nosso bate-papo seria convergência, né, e agilidade, né, vamos dizer, a gente tem que convergir e agir com rapidez, porque o mundo não é dos mais fortes, né, e sim dos mais ágeis. Eu vou deixar o endereço do meu blog lá, que é o... Pode deixar? Claro. Todo mundo deixou alguma coisa aqui. Eu estou até lendo o livro comecei a ler o livro agora, antes de entrar na sala aí da Rosa, né? O blog é o DR Zero Cost. DR, né? Doutor Zero
cost.com.br. Até algumas matérias sobre gestão e estratégia em geral. Muito Obrigado bom, pela oportunidade. O agradecimento a todos em nome da equipe do programa Gente que Fala, Cleiton Melo, Ailton Vendramini, Rosa Bernhoft e Nelson Antônio Ramos Júnior. Na mesa de som, o Sérgio Souza, também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Esquiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do jornalista Fausto Camunha, do outro lado do programa Gente que Fala, você ouvinte, que é a razão da nossa presença aqui. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.